Passei a mão pela parede de vidro que separava o salão principal da recepção e senti o coração bater mais forte do que durante qualquer apresentação de projeto que eu já tinha feito na vida. Era ali, naquele espaço que eu tinha desenhado linha por linha durante 14 meses, que ia acontecer a noite mais importante da minha carreira. Meu celular vibrou no bolso do blazer bege que escolhi com tanto cuidado. Abri a mensagem parada no meio do salão, cercada por convidados que ainda chegavam, e li 2 vezes para ter certeza de que tinha entendido. Filha, surgiu uma coisa. O jantar de noivado do seu irmão foi antecipado para hoje. Você entende, né? Isso é família de verdade. Fiquei parada segurando o telefone com as 2 mãos, como se aquilo pudesse mudar as palavras na tela. Ao redor de mim, o salão que eu projetei, pé direito de 6 metros, estrutura de vidro laminado, iluminação calculada para valorizar cada peça exposta. Estava cheio de gente que não era minha família. Sou Camila Torres Bittencourt, arquiteta, 32 anos, e aquele era o lançamento do primeiro projeto assinado inteiramente por mim dentro do escritório, boutique onde trabalho há 7 anos. Não foi fácil chegar até ali. Passei noites inteiras refazendo plantas, brigando com fornecedores, defendendo cada detalhe do orçamento diante de sócios que duvidavam que uma arquiteta júnior desse conta de um projeto daquele porte. E meus pais escolheram um jantar de noivado que podia ter sido em qualquer outro dia da semana. Respondi apenas entendido e guardei o celular. Porque não era hora de deixar aquilo transparecer no rosto. Minha mãe sempre dizia que eu era dura demais, que eu levava tudo pro lado profissional. Talvez ela tivesse razão. Ou talvez eu tivesse aprendido cedo demais que chorar na frente dela nunca resolvia nada. Foi então que reparei num homem parado perto da escultura central, observando a estrutura de vidro com uma atenção que destoava dos outros convidados, que só olhavam para os canapés e para as próprias fotos. Ele vestia um terno cinza escuro sem gravata, tinha os cabelos grisalhos bem cortados e segurava uma taça de vinho que mal tinha tocado. A senhora que desenhou isso aqui? Perguntou, apontando discretamente para a estrutura de vidro que sustentava o teto. Fui eu, sim. Ele sorriu de um jeito calmo, quase gentil. Reparei numa coisa na sua assinatura, ali no rodapé da planta impressa na entrada. Achei que já tinha visto esse nome antes. Eu não fazia ideia do que aquilo significava. Ainda não. Meu nome é Camila Torres Bittencourt. E até aquela noite eu media meu valor profissional, exatamente da mesma forma como media a estabilidade de uma estrutura, pela quantidade de peso que conseguia sustentar sozinha, sem rachar. O homem de terno cinza estendeu a mão. Vicente Aldworth. Sou dono da galeria que emprestou o espaço para o coquetel de vocês. Camila. Apertei a mão dele, ainda tentando entender por que aquele nome parecia querer se acomodar em algum lugar da minha memória sem conseguir. Fiquei observando os detalhes estruturais, essa junção de vidro com a viga metálica, sem apoio visível. Ele balançou a cabeça devagar. Não é o tipo de solução que se vê em arquitetos recém-formados. 7 anos de escritório antes de assinar meu primeiro projeto sozinha. Tentei manter a voz neutra, mas alguma coisa no jeito dele escutar, com atenção de verdade, me fez baixar um pouco a guarda. Levou 14 meses só essa etapa aqui. E sua família? Estão por aqui? A pergunta veio inocente, do jeito que perguntas assim costumam vir de quem não sabe o que está pisando. Olhei ao redor do salão lotado, procurando um rosto conhecido que eu já sabia, no fundo, que não ia encontrar. Surgiu um compromisso. Respondi, e mudei de assunto rápido, apontando para a estrutura de vidro. O senhor tem experiência com esse tipo de projeto? Parece entender bastante de engenharia estrutural para um dono de galeria. Ele riu, um riso baixo, nada performático. Antes de investir em arte, investi em construção civil durante 20 anos. Ainda tenho participação em alguns empreendimentos comerciais pela cidade. Reconheço um bom trabalho quando vejo. Não pensei muito naquilo naquele momento. Só sabia que pela primeira vez em semanas, alguém estava olhando para o meu trabalho com o tipo de atenção que eu esperava. Em vão, dos meus próprios pais. Cresci sendo a filha prática, a que resolvia problemas, a que nunca precisava de ajuda. Meu irmão Rodrigo sempre foi o sensível, o que precisava de suporte emocional, de comemorações, de reforço positivo constante. Quando ele passou no vestibular de administração, meus pais alugaram um salão de festas. Quando eu me formei em arquitetura, ganhei um jantar em casa. Porque você não gosta de fazer alarde, né, filha? Eu nunca tinha certeza se aquilo era verdade sobre mim, ou se era só a versão da história que ficava mais confortável para eles. Vicente continuou conversando, fazendo perguntas específicas sobre os cálculos de carga da cobertura, sobre os fornecedores que usei, sobre como consegui aprovar um
Orçamento daquele tamanho num escritório, conhecido por ser conservador. Eram perguntas de quem realmente entendia do assunto. E aos poucos, aquela conversa foi preenchendo um espaço que eu nem sabia que estava tão vazio. Foi só quando ele perguntou, quase de passagem, onde meu pai trabalhava, que alguma coisa na expressão dele mudou. Meu pai trabalha na construtora Andrade Bittencourt, respondi, sem dar muita importância à pergunta. É diretor comercial lá há quase 20 anos. Vicente parou de mexer na taça de vinho. Só por um segundo, mas eu percebi. Andrade Bittencourt, repetiu, baixinho, como se estivesse organizando alguma coisa na cabeça. Fica na Barra Funda, certo? Prédio de fachada azul perto do viaduto. Isso mesmo. Estranhei o quanto ele sabia. O senhor conhece a empresa? Ele sorriu, mas era um sorriso diferente do de antes, mais contido. Conheço bem. Sou o principal investidor imobiliário. Por trás do contrato de locação, do prédio onde funciona a sede deles. Renovamos o contrato há 3 meses, na verdade. Fiquei em silêncio, tentando processar aquilo. Não porque fosse uma coincidência impossível. São Paulo é grande. Mas o mercado imobiliário comercial é menor do que parece. Mas porque alguma coisa na voz dele tinha mudado de curiosidade genuína para uma espécie de cálculo silencioso. O senhor conhece meu pai pessoalmente? De reuniões de negociação de contrato, sim. Ele sempre foi bastante. Vicente escolheu a palavra com cuidado. Categórico sobre a importância da empresa priorizar relacionamentos de longo prazo. Fala muito sobre lealdade, compromisso, esse tipo de coisa. Não consegui evitar um riso baixo, amargo, que escapou antes que eu pudesse controlar. É engraçado ouvir isso. Por quê? Olhei para o salão, para as pessoas rindo e brindando ao redor da estrutura que eu tinha desenhado, e decidi naquele momento que não tinha mais motivo para proteger uma imagem que já estava rachada havia anos. Porque a empresa dele estava vazia de convidados da família hoje. Meu pai preferiu ir a um jantar de noivado do meu irmão, marcado de última hora, a vir ao lançamento do primeiro projeto que assino sozinha na carreira. Vicente não disse nada por um momento. Só olhou para mim com uma expressão que eu não sabia identificar direito. Não era pena. Era mais parecido com reconhecimento. Isso é uma escolha e tanto, disse ele finalmente. Principalmente quando alguém está tentando negociar a renovação de um contrato comercial importante daqui a algumas semanas. Como assim? A Andrade Bittencourt está com o contrato de locação vencendo em 2 meses. Eles sabem que eu avalio, além dos números, o perfil das pessoas com quem faço negócio de longo prazo. Costumo dizer aos meus sócios que se aprende muito sobre a integridade de alguém observando como trata a própria família. Senti um arrepio estranho, misto de desconforto, e uma satisfação que eu não tinha coragem de admitir em voz alta. O senhor não precisa fazer nada por causa disso. Falei rápido, quase me desculpando por ter contado. Não vim aqui para reclamar da minha família. Eu sei, respondeu ele com calma. Mas também não preciso fingir que não ouvi. Ele guardou o celular que tinha tirado do bolso, sem que eu percebesse quando. E voltou a olhar para a estrutura de vidro acima de nós, como se estivesse reconsiderando alguma coisa importante. Nas semanas seguintes, eu tentei não pensar muito na conversa daquela noite. Continuei trabalhando, entreguei os últimos ajustes do projeto e evitei ligar para os meus pais além do estritamente necessário. Não por raiva declarada, mas por um cansaço silencioso que eu já carregava. Havia anos e finalmente parei de disfarçar. Foi minha mãe quem ligou primeiro, um sábado de manhã, com uma voz tensa que eu não reconhecia. Camila, seu pai recebeu uma notícia estranha do escritório. Parece que a renovação do contrato do prédio caiu numa revisão, mais rigorosa. Ele queria saber se você conhece alguém na área imobiliária. Fiquei em silêncio por um segundo, calculando quanto eu queria realmente entrar naquele assunto. Conheci um investidor no lançamento do meu projeto, mãe. Aquele que vocês não vieram ver. O silêncio do outro lado durou mais do que qualquer resposta. Não fingi surpresa quando, dias depois, meu pai me ligou pela primeira vez em meses perguntando, genuinamente, sobre o meu trabalho. Não para pedir um favor disfarçado de interesse, mas parecendo de fato querer entender o que eu tinha construído. A conversa foi desconfortável, cheia de pausas, mas foi a primeira em muito tempo que não girou em torno do Rodrigo. Vicente e eu continuamos em contato depois daquela noite, mais por respeito profissional genuíno do que qualquer outra coisa. Ele nunca me contou os detalhes exatos do que discutiu com a diretoria da construtora, e eu nunca perguntei. Não precisava. Soube por outras fontes que a renovação do contrato acabou levando mais tempo que o normal e que meu pai passou a ser mais cuidadoso, mais presente, mais consciente do peso das próprias escolhas, não só no trabalho, mas em casa também. Não foi uma vingança. Eu nunca pedi isso.
E continuo sem achar que foi assim que as coisas deveriam ter acontecido. Mas aprendi algo que levei tempo para aceitar. Consequências não são a mesma coisa que crueldade. Às vezes elas são só o mundo devolvendo, com juros, a atenção que alguém decidiu não dar. Hoje assino outros projetos maiores, mais complexos, e aprendi a comemorar cada um deles por mim mesma, sem esperar validação de quem nunca soube dar. Meus pais ainda estão aprendendo a fazer parte da minha vida sem exigir que eu me encolha para caber nela. É um processo lento, mas pela primeira vez é um processo real.